Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o HGCR, o fundo de papel da Credit Suisse, um fundo robusto, high grade, com operações mais seguras dentro do mundo de fundos imobiliários. E dentre as atualizações do mês, quero comentar um pouquinho sobre o patamar de recorrência desse fundo. Tá? Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso ao longo do vídeo. Bom, sem mais enrolação, então a cota no valor de mercado no fechamento aqui do relatório estava ali em praticamente R$ 103, cota patrimonial R$ 101,71. Então aqui um dos poucos fundos ainda mantendo um pouquinho de ágio, justamente pela sua robustez. Valor de mercado aqui 1,6 bi, um valor alto, né, grande, é bom porque traz mais muscularidade para o fundo, ele consegue ali acessar operações. O número de cotistas vem crescendo nos últimos meses, quase aqui em 89 mil, e ele vem aqui do último rendimento a 1,20. A gente vai ver que ele vem pagando isso já há um bom tempo. Pois bem, comentários do gestor. 1,20 de cota, que foi o valor distribuído relativo a março, e ele coloca aqui também o aumento do número de investidores. Então, aumentou aqui quase 2 mil investidores em um só mês. O resultado do fundo nesse mês foi de 19 milhões e meio, ou seja, 1,27 por cota, e ao final do mês o fundo tinha 11 milhões, ou seja, 71 centavinhos por cota, de resultados acumulados em semestres anteriores e ainda não distribuídos, além de 9,7 milhões, 66 centavinhos por cota, em inflação acruada nos CRIs indexados ao IPCA, que ainda não virou resultado caixa. Vamos lá, vou explicar isso aqui com calma. Então, o fundo aqui, ele gerou 1,27, ele vai explicar aqui de um impacto extraordinário para chegar nesse valor. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. 0,71 por cota acumulado em semestres anteriores e ainda não distribuídos. O que é isso? A gente sabe que o fundo tem obrigação de distribuir 95% do lucro auferido no semestre para o cotista. Esses 5% o fundo pode reter. Então, o fundo foi retendo ao longo dos semestres e hoje ele tem ali 71 centavos, um colchão confortável para manter ali a estabilidade dos dividendos. 66 centavos por cota em inflação acruada nos CRIs indexados ao IPCA significa o quê? São CRIs que ali o devedor foi pagando a parcelinha mensal e a correção ela ainda não foi paga, ela está acruada dentro do CRI. Ele está ali engordando. E quando que isso vai ser destravado? Quando a gestão, porventura, vender esse CRI no mercado secundário ou quando ele for amortizado, tá? Em regra é isso. Mas tem esse valor ali, ok? Ele vai até comentar aqui com a gente sobre alguns giros que ele fez justamente para conseguir desacruar essa inflação. Pois bem, seguindo, o resultado do mês foi positivamente impactado pelo resgate antecipado de 2,3 milhões do CRI Alphagram, pela amortização extraordinária dos CRIs Bioceres, CashMe, CashMe Mês e pelo giro do CRI Globo, com finalidade de destravar a inflação acruada. Nos meses de janeiro a março, o fundo apresentou resultado médio de 1,26 por cota e acumulou no período aproximadamente 3 milhões de resultado, equivalente a 0,19 por cota. Ou seja, aqui a gente está vendo o fundo justamente tendo essa gestão ativa para conseguir destravar ali a inflação acruada, fazer algumas vendas pontuais para conseguir esse valor e com isso ele vem aqui gerando um resultado maior do que vem sendo pago. Então a gente continua vendo aqui um horizonte aparentemente de 1,20 de recorrência, mas eu vou analisar isso com mais calma na DRE, que ele conseguir fazer algumas contas para a gente. Pessoal, se estiverem gostando do vídeo, não se esqueçam do like e da inscrição. Muita gente ainda não é inscrito, o canal está crescendo bastante, mas ainda assim muita gente não se inscreve, beleza? Vamos lá, carteira e mercado. Então, durante o mês foi realizada a Assembleia do CRI Elbor, que contou com as seguintes matérias: prorrogação da data de vencimento do CRI de março de 23 para agosto de 24, mais 18 meses. 2. Alteração dos juros remuneratórios do CRI CDI mais 2,45 para CDI mais 2,95. A alteração do prêmio de pré-pagamento para 0,75 sobre o saldo devedor. E eles ressaltam aqui o seguinte, que o CRI está 100% adimplente, cumpre com todas as obrigações devidas e que as alterações acima foram viabilizadas mediante uma provocação da gestão aceita pelo devedor e demais detentores do CRI, uma vez que as garantias do CRI são, na nossa visão,
excelentes e vemos possibilidade de realizar ganho vendendo o CRI com ágio no mercado secundário, o que de fato já foi feito nesse mês. Olha que interessante aqui a gestão CSHG atuando novamente. Geralmente, pessoal, quando a gente vê uma assembleia para deliberar sobre algum CRI, a gente vê a situação inversa. Você vê um CRI com problema, então geralmente você vai ter ali um alongamento desse CRI, às vezes uma carência, né, um waiver, e por consequência um reajuste na taxa, né, para poder compensar esse waiver. Aqui foi o contrário, aparentemente a operação está ok, e a gestão quer justamente alongar essa operação melhorando a taxa, porque ela vai conseguir fazer esse giro no secundário e trazer mais lucro para o cotista. Então eles estão aqui atuando na ponta inversa. Eles não estão esperando um CRI dar problema, eles estão pegando um CRI bom, melhorando para poder fazer o giro e trazer mais resultado para o cotista. Bem interessante, né? Bom, aqui é a lista de movimentações de março. Então, venda do CRI Elbor, que a gente acabou de ver, gerou lucro. Aumento na posição do CRI Bioceres, uma taxa IPCA mais 8,5, né? Pro momento aqui, um pouquinho mais seguro essa operação. Aquisição de 16 milhões do CRI Munir Abud, a taxa de CDI mais 4, uma taxa legal. A operação foi estruturada de forma exclusiva e possui o volume total de 46 milhões. E aqui a gente tem todas as garantias bem interessantes, né? Tem aqui também o VGV potencial de 150 milhões, uma previsão de entrega para janeiro de 24, então me pareceu uma garantia bem robusta. Venda de 21 milhões e meio, posição total do CRI GTIS, a taxa de IPCA mais 6,4. O CRI havia sido adquirido em outubro de 21 a IPCA mais 5,93. Então a operação gerou aqui também um lucro. Vocês estão entendendo? A gestão ativa aqui do fundo, que interessante. Aquisição tática de 21 milhões via mercado secundário do CRI Pátio Malzone, a IPCA mais 6,4. Posso fazer um vídeo específico sobre esse CRI, porque ele tem muitos fundos, né? O CRI possui vencimento em abril de 2032 e possui garantias, alienação fiduciária de 7 lajes localizadas no edifício Pátio Malzone, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Seção fiduciária dos recebíveis, locação do empreendimento e fundo de reserva. Então aqui a gente vê uma garantia muito interessante pela localização, tá? Eu sei que é um pouco discutível sobre esse edifício, mas é uma localização bem interessante. Venda e recompra de 59,4 milhões do CRI Globo via mercado secundário, taxa de IPCA mais 6,95. O CRI também havia sido adquirido em maio de 22 e a operação gerou um lucro de 3,2 milhões de inflação acruada que virou resultado caixa no CRI após a venda. Olha aqui que interessante, um carrego aqui, né, de quase um ano e agora aqui uma inflação acruada bem relevante. E venda de 3,1 milhões em cotas de FIIs que geraram um prejuízo de 10,6 mil reais. Faz parte, tá, pessoal, vender algumas posições com prejuízo. Eu nunca sou contra vender em prejuízo, desde que, obviamente, você tenha, né, entendido que aquela posição ela não vai conseguir mais recuperar e você já resolve logo isso cortando ali o seu prejuízo. O que me incomoda são gestões, fundos, enfim, que fazem essa venda e não deixam claro, tá? Mas enfim, faz parte. Poderia aqui, né, ter especificado quais fundos foram vendidos para a gente saber, porque todos os CRIs ele nomeou, mas enfim, tudo bem. Vida que segue. Vamos aqui olhar a DRE, que é uma parte bem interessante. Então a gente consegue ver aqui no mês de março, tá? Receitas recorrentes quase 17 milhões. Aqui a gente consegue ver quebrando as linhas, né? Receitas de CRIs e de FIIs. Receitas não recorrentes foi o que a gente viu daquele CRI Globo, então 3,2 milhões está aqui. Então o fundo teve um resultado bruto de 19,5 milhões e distribuiu aqui 18,5. Então colocou aqui 1 milhão na linha de reservas acumuladas, que a gente já consegue ver aqui. Saldo de resultado acumulado por cota foi de 65 centavinhos para 71. Então, bem legal aqui as reservas engordando. Bom, receitas recorrentes que ele coloca em março, então fazendo a continha aqui, a gente chega a um valor médio, tá, pessoal? Só para a gente ter uma noção de 1,09 recorrente. Quando a gente puxa aqui para 2023, que são esses quase 54 milhões, a gente já chega num patamar recorrente de 1,16. Nos 12 meses está mais ou menos nessa faixa também.
O interessante é, a gestão vem conseguindo colocar receitas não recorrentes todos os meses. Então, por exemplo, em 2023, são aqui 3 meses, considerando esse relatório, a gente consegue ver aqui quase 2 milhões e 300 mil todos os meses. Fevereiro foi um pouquinho mais, março foi um pouquinho, fevereiro foi um pouquinho menos, março foi um pouquinho mais, mas vocês entenderam. Então a gente consegue vislumbrar aqui um caminho para o HGCR de ser um high grade continuando pagando 1,20 por um período, porque o recorrente dele está entre 1,09 e 1,16, tá? Algo nessa faixa, talvez ali 1,13, 1,14, e esses outros 6 centavinhos, ele vem conseguindo aqui fazer giros nos CRIs, tá? Pontuais, mas ele vem conseguindo. E além disso, ainda conta aqui com uma reserva interessante para um mês que ele não conseguir, ele conseguir usar essas reservas para manter o patamar de 1,20. Bem interessante. A gente consegue ver aqui a evolução dos cotistas. O mercado por um tempo olhava meio feio para esse fundo, depois em um momento de mais risco, o mercado começou a olhar melhor para o fundo e os cotistas aqui começaram a vir para o fundo e crescer. Ele tem um pouquinho de compromissada, é bem pouquinho, isso aqui dá mais ou menos menos de 10%, bem menos, né? Uns 6, mais ou menos 6, 7%. Saldo acruado aqui ele coloca os custos da alavancagem, mas a gente vai ter que ver no final, quando ela acabar, para poder fazer essa conta de ponta a ponta. Alocação histórica dos CRIs. Então aqui a gente consegue ver que a carteira está dividida entre IPCA e CDI, na proporção de 56% para IPCA e 44% para CDI. Exposição setorial, basicamente 3 grandes setores, residencial, saúde e varejo. Eu sempre comento com vocês, para montar uma carteira de fundos de papel bem robusta, vocês têm que olhar muitas coisas. Então, de início, qual é o tipo de papel que você está comprando, mais high grade, mais middle ou mais high yield. Lembrando que isso não é uma zona preto e branco, ou seja, você tem um high grade e um high yield, ponto, completamente separados. Não, é uma zona cinzenta. Você tem um middle que tem uma pegada mais high grade. Ao mesmo tempo você tem um outro fundo que é middle com uma pegada mais high yield. Então é uma grande zona e esses fundos vão se situando. Então o primeiro ponto que você tem que ver é isso. Segundo ponto, obviamente, se o fundo vai estar mais alocado em IPCA ou CDI ou se ele é um híbrido. Depois você tem que ver os segmentos, os setores, né? Você vai ter mais um fundo que é mais loteamento, um fundo que é mais multipropriedade, um fundo que é mais residencial, corporativo, e assim você vai montando a sua carteira para ela ficar ali extremamente resistente. Lembrando que, né, o conceito lá do antifrágil, do Nassim Taleb, o resistente não é uma pedra extremamente dura, porque o momento ela vai ser quebrada. O resistente é aquela carteira que ela é mais semelhante a uma bola de borracha, uma borracha bem resistente, porque ela vai amassar, mas ela vai voltar, e ela não vai se rachar. Então é dessa forma, montando a carteira de uma forma que os seus fundos sejam desconexos, então um vai piorar, o outro não vai, o outro vai melhorar, esse aqui não vai, e assim você fica realmente protegido. Olhar o setor é muito importante. Aqui tem o rating da CSHG, para quem quiser olhar. A gente consegue ver a taxa de indexador, então IPCA mais 7,6 e CDI mais 3,5. Para um fundo high grade está interessante. Infelizmente esse fundo não ficou com um deságio muito grande para comprar, até porque aí essas taxas melhorariam, mas está aqui para quem quiser ter uma noção, a duration de 4,09 anos. Tem aqui algumas posições que eu marquei que são as mais relevantes, tem algumas aqui que passam de 5% do PL, mas não é nada para se preocupar nesse momento. Pessoal, basicamente é isso, o vídeo do HGCR, muita gente estava pedindo, incluí ele aqui na lista para trazer os vídeos para vocês, já deveria ter feito, agora com certeza todos os meses a gente vai ter, e para não perder nada então se inscreva, deixa o like, lembrando o Telegram está na descrição e comentário fixado. Valeu!